estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 4, quero te lembrar que o PET 4 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é a professora Silvana Garofalo, de Matemática. E nessa aula, nós vamos retomar o tema Grandezas e Medidas, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 3. Não é isso, professora? Isso mesmo. Então, bora estudar um pouquinho mais de matemática. Quer me ajudar, Bruna? Claro! Vamos lá. Atividade 3 da página 16. Consta na tabela abaixo o nome de alguns filmes com sua respectiva duração. Complete a tabela transformando a duração do filme somente em minutos. Sim. Então, vamos lá. Observando aqui, ó, o filme O Último Caçador de Bruxas, ele tem 2 horas e 2 minutos. O que significa esse I na matemática? Esse I na matemática significa a operação de adição, ou seja, mais, né? Então, vamos lá. Então, são 2 horas mais 2 minutos. O que são 2 horas? Vocês lembram que eu passei para vocês a tabelinha que 1 hora tem 60 minutos? Então, 1 hora tem 60 minutos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar as 2 horas, né, e pôr a multiplicação, porque é 2 vezes 1. Porque 2 horas vezes 1 hora dá 2 horas. Então, ficou o quê? 2 vezes 60 minutos, porque cada minuto é 1 hora. Então, ficou o quê? 2 vezes 60 é quanto? 120. 120 com mais 2 vai ser quanto? 122. O filme da Frozen, né, tem 1 hora e 42 minutos. De novo, 1 hora é quanto? 1 hora é 60 minutos. Então, 1 hora mais 42 minutos, transformando a 1 hora em 60 minutos, né? Porque eu quero transformar em minuto, ficou 60 minutos mais 42 minutos. Somando os dois vai dar 102 minutos. Universidade de Monstros é 1 hora e 38 minutos. Então, 1 hora mais 38 minutos, porque o I na matemática significa adição. Então, ficou 1 hora mais 38 minutos. Convertendo 1 hora em minutos, vai ser 60 minutos mais 38 minutos. Somando os dois, vai dar 98 minutos. Mais uma atividade. Vamos lá, atividade 4 da página 16. Veja o convite para o aniversário de Tânia. Comemore comigo o meu aniversário de 9 anos. Será na casa da minha avó, dia 20 de junho. A festa será de 17 às 20 horas. Espero você, Tânia. Aí tá pedindo, marque nos relógios o horário de início da festa de Tânia e o horário de término. Isso. Então, o que nós temos? O início da festa começou às 17 horas e terminou às 20 horas. Então, vamos marcar no relógio. Vamos começar pelo início, né? Pela hora que iniciou a festa. A festa iniciou às 17 horas. É 17 horas. Às 17 horas, elas são exatas. Então, o ponteiro do minuto vai ficar pontado para o 12 e o ponteiro do minuto é o maior. Então, nós vamos colocar o ponteiro do minuto exatamente em cima do 12, aonde que é a hora exata, né? 17 horas é exatamente o quê? Às 17 horas são 5 horas. Como que você vai fazer isso? Como que você vai fazer isso? Você vai fazer como? Olha, eu tenho todo o relógio contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deu meio-dia. Meio-dia, né? 12, 13, 14, 15, 16, 17. Por isso que 17 horas é 5 horas. Então, o ponteiro da hora voltado para os 5, que são as 17 horas. Término da hora da festa é o quê? Vamos marcar, se são 20 horas exatas, o ponteiro grande vai ser marcado no 12, porque é hora exata. Então, nós colocamos um ponteiro grande no 12. 20 horas, como eu falei para vocês, nós temos o
ponteiro, o relógio que vai até 12 e continuo somando. Então, 20 horas vai dar quanto? 8 horas, mas vamos contar? Olha lá. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, o ponteiro pequeno vai ficar voltado para o 8. Então, vamos lá. Quanto tempo durará a festa de Tânia? Eu já tenho os horários. O que eu vou fazer para fazer a duração? Eu tenho exatamente isso. Eu tenho o todo. Se eu tenho o todo e tiro o tempo da festa, né? Eu tiro o início da festa, eu vou ter exatamente o período, né, que durou a festa. Ou seja, é subtração que eu vou fazer. Então, 20 horas menos 17 horas. 20 horas menos 17 horas vai ser quanto? 20 menos 17, 3. Para você entender por que é isso, olha lá. Eu tenho as 20 horas. Vou marcar aqui para você. Digamos que essa folhinha aqui, ó, eu estou marcando as 20 horas, certo? Se eu tiro as 17 horas, se eu tiro um pedaço, que é exatamente as 17 horas, vou escrever aqui primeiro para depois você entender. Se eu tiro as 17 horas, eu tenho aqui tudo 20 horas. Todo esse período aqui, ó, é 20 horas, certo? Se eu tiro o pedaço das 17 horas, me sobra exatamente o pedaço que foi a duração da festa. Por isso que eu faço exatamente a operação de menos. Então, para você entender direitinho, eu tenho as 20 horas, certo? As 20 horas. Se eu tiro as 17 horas, né? Se eu tiro as 17 horas, vai me dar exatamente o período da festa. Então, 20 horas. Por que eu tiro as 17? Porque eu tenho todo aquele intervalo do tempo antes. Então, ficou 20 horas menos 17 horas, que vai ser igual a 3 horas a duração da festa. Então, vamos para o próximo. Então, a festa da Tânia terá duração de 3 horas. Outra atividade. Vamos lá, atividade 1 da página 18. O clima do nosso país muda muito. Abaixo teremos temperaturas de uma região durante 4 dias. Complete os espaços em branco com a resposta correta. Então, vamos para a nossa tabela. Então, eu tenho a temperatura 28 graus, caiu 5 graus. Se eu tenho a temperatura 28 graus e cai a temperatura, que operação é essa? O que aconteceu? Eu adicionei, né? Aumentou a temperatura ou diminuiu a temperatura? A temperatura diminuiu. Se a temperatura diminuiu, eu vou fazer a operação de menos. Então, vamos lá, 28 menos 5, eu vou ter 23. Para você entender melhor, eu tenho aqui, ó, termômetro. Ele está marcando 28 graus. Se caiu, né, o mercúrio, né, que marca a hora, vai diminuir, porque ela caiu. Caiu e foi quanto? 20, é 28 mesmo 5. Estava até esquecendo o que era. 28 menos 5 graus. Então, ficou 28 menos 5 graus. Então, ele caiu 5, ó. Então, 28, 27, 26, 25, 24, 23. Então, ele caiu para 23 graus. Então, ó, foi 1, 2, 3, 4, 5 a queda de graus. Por isso que veio para 23 graus, tá certo? Então, vamos lá. O próximo. Está aqui na minha mão. Próximo, 14 graus e foi para 25 graus. Então, eu tenho 14 graus
e nós vamos para 25 graus. Virar aqui é bom, né? Virando aqui. Tem o termômetro. Ele estava em 14 graus e foi para 25. 25 é mais ou é menos do que 14? 25 é mais do que 14, né? Porque menos tem que ser o quê? Menos é 13, 12. Então, 25 é mais do que 14. Se ele é mais do que 14, significa que a temperatura subiu, certo? Mas subiu quanto? Quanto? A pergunta é, subiu quanto? Que operação que eu vou fazer? Eu sei que 14 mais um tanto me gerou a resposta 25. É o mesmo caso da nossa festa, certo? Se eu tenho esse período aqui, ó, vai ser exatamente o quê? 14 para 25. Se eu fizer 25 menos 14, vai dar exatamente o tanto que me falta ali, o tanto que era a minha temperatura, certo? Então, olha, vamos fazer de conta que aqui é os 25 graus. Vocês viram que, ó, eu tenho os 25 graus. E como que eu vou saber esse período? Se eu tirar, né? Se eu tirar os 14 graus, eu tenho o período todo, que é 25 graus, né? Se eu tirei os 14, vai sobrar exatamente, olha, exatamente o que foi acrescido, no caso, no termômetro. Então, como é que fica isso? Fica como? Seria 25 menos 14, que dá 11 graus. Então, eu sei que a minha temperatura subiu e ela subiu 11 graus. Olha, eu sei que a temperatura subiu 10 graus. Então, ela subiu 10 graus e chegou até 15 graus. Então, ó, fazendo aqui, ó, eu tenho a temperatura, ela tá uma coisa marcada aqui que a gente não sabe o que é que está marcado, né? Quando é que o termômetro está marcado. E chegou, ela subiu, ou seja, ela veio para cá, subiu 10 graus e chegou a 15 graus centígrados. Se ela subiu, certo? Para você fazer o processo inverso, o que você teria que fazer? Se ela subiu, para você voltar, você tem que descer a temperatura, não é? Então, como é que você vai fazer? 15 graus menos 10 graus, que vai dar quanto? 5 graus. Então, eu tenho o quê? Que a minha temperatura, ela estava em 5 graus, subiu 10 graus, foi parar em 15 graus. Se eu tenho 33 graus e foi para 20 graus, o que aconteceu? A gente já sabe, ela subiu ou desceu? Ela desceu, né? Se ela desceu, ela caiu. Caiu quanto? Quanto? Aí você já sabe como é que você vai fazer isso aqui, ó. Ela estava em 33 graus e veio parar em 20 graus. O que aconteceu aqui? Ela desceu. Se ela desceu quanto? Que operação que eu vou fazer? Se eu estou 33, tiro 20, sobra quanto? É exatamente tirar. Apesar, né, do problema tá com a vala aqui, ó. Então, eu vou tirar. Então, eu vou tirar quanto? 20. Então, eu tenho 33 graus menos 20, vai me sobrar 13 graus. Então, a minha temperatura caiu ou desceu 13 graus, tá bom? Próxima atividade, Bruna. Atividade 1 da página 18.
Tardelli está com febre. O termômetro abaixo mostra a temperatura dele. Qual é a temperatura de Tardelli? Observe o termômetro. Isso vai ser aquele termômetro de mercúrio mesmo, que é normalmente utilizado tanto para a temperatura ambiente como a do corpo, que tem um termômetro que é feito com a situação da de corpo, tá bom? De vidro, ou de corpo. Então, olha lá. Como que eu vou ver isso? Olha aí na tela para você ver. Eu tenho 36 graus, 35, 36, 37, 38, 39. Não chegou a 40. Então, eu sei que é um número depois de 39. 39. Aí você conta os risquinhos pequenos. Então, 39,1, 2, 3. Por isso que a temperatura está em 39 graus e 39,3 graus centígrados. Próxima atividade. Atividade 1 da página 21. O gráfico abaixo representa as temperaturas de Belo Horizonte durante um ano. Analise e responda. Então, está aí o nosso gráfico. Vamos analisar o gráfico e responder. A pergunta é, a maior temperatura ocorreu em que mês? Então, vamos ver em que mês que ocorreu essa temperatura. Vamos lá. Olha aqui o gráfico. Olhando o gráfico. Pega aí. Se eu pegar aqui, tem um punhado de... Se eu pegar a faixa aqui na tela, você pode acompanhar a tela. Se eu pegar aqui, ó, tem um punhado de gráfico, punhado de barrinha para cima. Então, se você vai subindo, ó, vamos pegar essa daqui. Se eu pegar essa e levar até o final, eu ainda tenho temperaturas altas, barrinhas mais altas. Então, você vai até a mais alta. A mais alta é essa. A mais alta foi em janeiro. Então, a temperatura mais alta foi em janeiro. Então, vamos observar a próxima. Em quais meses ocorreu as menores temperaturas? As menores temperaturas. Menores. Então, eu tenho a menor, que foi em junho, e a outra, julho. Junho e julho. Então, a minha temperatura é junho e julho. Aí você vai virar e falar assim, ô Silvana, mas a menor temperatura é em julho. Não é a mesma temperatura em junho. Concordo com você, tá? Coleguinha, você está certinho, eu concordo plenamente com você. Porém, a pergunta é, em quais meses? Então, você começa a colocar, nesse caso, de trás para frente. Então, você pode colocar só os 2 meses aí, no caso, né? Junho e julho. Então, a próxima pergunta. De abril para maio, a temperatura caiu ou subiu? Quanto aproximadamente? Então, vamos observar aqui, ó. De abril para maio. Abril, a barrinha está aqui em cima, maio, ela está menor. Então, ela subiu ou caiu? Caiu, lógico. Então, a temperatura caiu. Então, a primeira pergunta está respondida. A temperatura caiu. Quanto aproximadamente? Por que aproximadamente? Porque, olha, abril, a gente não tem exatamente no gráfico quanto que é. Eu sei que é um número entre 25 e 30. Pode-se dizer que está lá pelos 27 graus e meio, por aí, sei lá. Por isso que a gente vai pedir aproximadamente. E maio também, tá? Aproximadamente. Mas eu posso falar que aqui, ó, daqui para cá, aqui, ó, teve uma queda. Eu tenho 5 graus, porque de 20 a 5, de 20 a 25 tem uma diferença de 5. Então, eu posso falar para você que é aproximadamente 10 graus. Por quê? Porque aqui, ó, esse espaço de maio, juntando com o espaço excedente de abril, dá exatamente um outro espaço que é de 5. Então, por isso que a gente fala de aproximadamente, tá bom? Então, coleguinha, por hoje é só. Até a próxima aula.